Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. E estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série de estudos sobre o Evangelho de Mateus. E hoje eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 14, a partir do verso 13, e nós vamos ler até o 23. Aqui nós vamos falar de dois pontos, que é a notícia da morte de João Batista e também a, a multiplicação de pães que Jesus realiza, né? Pães e peixes. Então a palavra diz assim: logo que Jesus recebeu a notícia, saiu sozinho num barco para uma região distante, a fim de ficar só. Mas o povo viu para onde ele tinha ido, e pessoas vindas de muitas vilas seguiram a Jesus por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu a vasta multidão que estava esperando por ele, teve compaixão e curou os seus doentes. Naquela tarde, os discípulos vieram a ele e disseram: está ficando tarde e não há nada para comer aqui neste lugar deserto. Mande este povo embora para que eles possam ir às vilas e comprar alguma coisa. Mas Jesus respondeu: isso não é necessário. Vocês é que devem dar de comer a essa multidão. Como? Exclamaram eles. Nós temos somente 5 pãezinhos e 2 peixes. Tragam isso para mim, disse ele. Então ele mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu, deu graças, partiu os pães e deu aos discípulos para distribuírem ao povo. E cada um comeu até ficar satisfeito. Quando os restos foram recolhidos, haviam 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 5.000 homens estavam na multidão naquele dia, além de mulheres e crianças. Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. 2 pontos, queridos, eu queria falar com vocês hoje, que é sobre a reação de Jesus quando recebe a notícia de João Batista. Ele fica triste, né? E quando a notícia chega, porque como nós sabemos, João Batista era primo de Jesus, né? Filho de Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus. E quando ele recebe essa notícia, ele se entristece. E eu imagino que devesse haver uma mistura de sentimentos, né? De tristeza, de angústia, de saber que de repente ele poderia até ressuscitá-lo, mas não fazia parte dos planos do Senhor. Então ele tirou aquele momento para ficar sozinho. Creio eu que ele buscava um tempo para orar, para estar na presença do Senhor, para chorar de repente essa perda. Só que quando ele chega do outro lado, onde ele tinha o objetivo de orar e ficar sozinho, de viver aquela dor, de ter aquele tempo com Deus, ele encontra do outro lado uma multidão, esperando ansiosa por ele. E como nós lemos, ele se compadeceu deles. Ele olhou essas pessoas e disse: não posso, né? Eles precisam de mim, são como ovelhas sem pastor, né? E foi a partir daí que ele ficou com eles, ele os curou, como disse a versão ali, ele os curou. E depois disso, depois de tanto tempo se passar, aquela multidão estava ali e os discípulos chegaram para Jesus e disseram: a gente precisa dispensar esse povo, Jesus, né? A gente precisa falar para eles irem embora porque tá ficando tarde, eles têm que comer, é muita gente. Como nós vemos ali, era 5.000 homens. Alguns estudiosos dizem que entre homens, mulheres e crianças haviam quase 20.000 pessoas, então era muita gente. E Jesus diz: não,
Vocês não vão mandar eles embora sem comer. O que nós temos? Vai procurar alguma coisa. Todos os evangelhos falam desse milagre que Jesus fez. Cada um põe um ponto assim interessante. E João fala de um menino, é o único que fala de um menino, que o menino tinha cinco pães e 2 peixes, né? E esse menino foi encontrado por André, que leva, né, esses pães até Jesus. E é engraçado que João também fala que Felipe fala era necessário 200 denários para poder comprar pão para todo esse povo. Eles estavam diante daquele que operava milagres e maravilhas, ressuscitava mortos, curava enfermos, né? E estavam ainda apegados à limitação humana, né? E eles se esqueceram, né, que Jesus poderia fazer alguma coisa. E André então traz o que ele encontrou. E sabe um ponto interessante dessa reflexão? Até foi uma amiga minha que comentou sobre esse ponto, que ela disse assim, que esse menino que tinha os 5 pães e os 2 peixes, era o único que estava preparado para ir para aquele lugar, para ficar muito tempo lá sem ter o que comer, né? E por isso levou a comida de casa, que provavelmente teve uma mãe precavida que enviou esses alimentos, e foi o único que teve algo para apresentar para Jesus. E ela disse assim: nós como mães, o que será que nós estamos fazendo? Como nós estamos preparando os nossos filhos para levar, né? O que eles vão levar para o Senhor, o que eles vão entregar para o Senhor, né? Que oferta eles vão entregar, o que nós estamos preparando os nossos filhos, o que nós estamos cultivando para que eles cheguem na presença do Senhor tendo algo para apresentar ao Senhor. Isso é tremendo. E sabe assim, o mais interessante de tudo, e não mais, mas mais um ponto, porque a palavra fala tanta coisa e ensina tanta coisa, é que Jesus, ele deixou a dor dele de lado e ele disse: primeiro vem aqueles que precisam de mim, primeiro tem aqueles a qual eu vim para ensinar, para curar, depois vem a minha dor, primeiro vem a obra, primeiro vem aquilo que o meu pai determinou. E ele deixa a dor dele de lado e vai curar essas pessoas, né? E ali ele opera esse milagre extraordinário e apresenta, né? Ele multiplica aqueles pães, ele entrega, dá graças ao Senhor. E a partir dali, ele alimenta todas aquelas pessoas. E sabe que o que é muito, muito interessante, né? É que tem os vários pontos, né, que a gente pode analisar a obediência dos apóstolos, de Jesus falar, ó, pega aqui, leva, distribui. Mas uma reflexão que eu achei interessante comentar com vocês é a respeito da multiplicação, né? Quando eu pego esse pão, eu pego o pão que Jesus me dá e eu compartilho, eu tiro um pedaço e entrego para o meu irmão, que eu divido aquilo que eu recebo, ele vai se multiplicando. Então, a visão que eu tenho desse momento, eu fico imaginando, né? Jesus partiu o pão e coloca aqueles pães nos cestos, e os discípulos chegam e dão um pão. E de repente eu pego aquele pedaço, e daquele pedaço eu dou para um filho, para o outro filho, para o esposo, para o amigo, e aquele pão, ao invés dele diminuir, ele continua do mesmo tamanho. Ele não termina, eu vou dividindo, eu vou dando e ele não acaba.
E é isso que a palavra de Deus faz com a gente, é isso que o Senhor faz na nossa vida. Uma vez que nós recebemos Ele no nosso coração, nós somos preenchidos por Ele, nós somos transformados. Esse amor, aquilo que Ele derrama sobre as nossas vidas, precisa ser dividido. E quanto mais eu divido, mais eu compartilho aquilo que Jesus me dá, mais permanece aquilo que Ele me dá. Eu sou alimentada, eu sou cheia a ponto de poder doar, dividir, compartilhar aquilo. É isso que Jesus quer. As pessoas só veriam essa multiplicação se elas dividissem. Se elas ficassem com um pedaço para si, elas não veriam. Mas a partir do momento que eu divido, eu vejo a ação de Deus. A partir do momento que eu compartilho, que eu dou para o outro aquilo que eu recebo, eu compartilho com o outro aquilo que eu recebo, eu sou alimentada e consigo alimentar o outro. Por isso nós precisamos da presença do Senhor constantemente na nossa vida. Nós não conseguimos sem Ele, nós não conseguimos dar conta das nossas coisas, nós não conseguimos fazer aquilo que é necessário sem a presença do Senhor. E Ele nos ensina isso. Jesus, depois que alimentou todo o povo e as pessoas foram embora, aí sim, aí ele pôde chegar na presença do Senhor, ter o seu momento em secreto sozinho para orar, se derramar aos pés do Senhor. Primeiro, ele fez aquilo que o Pai queria, aquilo pelo qual o Senhor determinou que ele fizesse, que ele viesse. E depois, só depois, ele. Que a gente possa fazer primeiro a vontade de Deus, primeiro a vontade do nosso Pai e depois as nossas coisas, porque nós fazendo a vontade de Deus, nós vamos estar nos preenchendo, nos enchendo daquilo que realmente é importante, é eterno, né? Que nem traça nem ouro corrói, que é a nossa morada lá no céu, são os nossos tesouros que estão sendo construídos lá. Queridos, que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, que ela penetre no seu coração e cumpra o querer do Senhor para a sua vida. Vamos orar? Ah, Deus, como é maravilhoso, Deus, como é maravilhoso quando o Senhor ministra aos nossos corações os ensinamentos que o Senhor deixou para nós. Ah, Jesus, como o Senhor é lindo. E ver que o Senhor viveu todas as coisas, o Senhor sentiu todas as coisas que nós sentimos em carne. E o Senhor venceu, e o Senhor nos deixou tantos ensinamentos. Nos dá, Senhor Deus, uma mente igual à sua, olhos iguais aos seus, um coração igual ao seu, para que a gente possa ter sensibilidade com o outro, ouvir a voz do Senhor e fazer a vontade dele em todo o tempo, Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a perseverar, nos ajuda a compartilhar aquilo que nós recebemos, e não somente o pão, Deus, mas o pão do céu, a tua palavra, aquilo que vem do Senhor, aquilo que o Senhor ministra aos nossos corações, que nós possamos estar tão cheios para transbordar e compartilhar com quem nós amamos, com quem nós conhecemos, as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por essa palavra e que teu Espírito Santo, Senhor Deus, visite cada vida que está assistindo esse vídeo neste momento e que o Senhor Deus cumpra o seu querer, Pai, na vida de cada um. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém, amém, queridos. Espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser, semana que vem, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.